Bem-vindo ao canal, galera! Quando Benzema fala de um jogador, ainda mais de um camisa 9, o mundo do futebol para escutar. E olha só o que o craque francês disse sobre Endrick depois da performance do brasileiro na Ligue 1. Prepara porque essa história tem tudo: elogios, admiração mútua, caneta de letra que viralizou e um futuro promissor se desenhando na França. Com o Endrick, tudo fica mais fácil. Ele tem potencial para fazer história no Lyon. Foi essa a frase que Benzema soltou ao jornal L'Équipe ao resumir o impacto imediato do atacante brasileiro no futebol francês. Não é qualquer elogio, galera. É Benzema, um dos maiores atacantes da história recente, reconhecendo o talento de Endrick. E olha que esse não foi o primeiro movimento de Benzema em relação a Endrick. Quando o brasileiro foi anunciado pelo Lyon, o atacante do Al Ittihad foi direto nas redes sociais. Na publicação oficial que anunciou a contratação no Instagram, Benzema comentou "Vamos", acompanhado de um emoji de fogo. Era um sinal claro de apoio ao novo reforço. Mas agora, depois de ver Endrick jogando, depois de ver ele decidindo, depois de ver ele fazendo a diferença na Ligue 1, Benzema voltou a se manifestar, e dessa vez com uma análise ainda mais profunda, dizendo que com Endrick tudo fica mais fácil para o Lyon. E essa frase tem um peso gigante, galera, porque Benzema conhece o Lyon como ninguém. Ele jogou lá, ele se tornou craque lá, ele sabe exatamente o que significa fazer história naquele clube. Então, quando ele diz que Endrick tem potencial para isso, não é achismo, é conhecimento de causa. E a história fica ainda melhor quando a gente descobre que a admiração é mútua, porque antes mesmo de vestir a camisa do Real Madrid, Endrick já apontava Benzema como uma de suas principais referências. E olha só desde quando! Em 2023, em declaração ao próprio jornal francês L'Équipe, antes de se transferir para o futebol espanhol, Endrick revelou: "Sou um camisa 9 com alma de camisa 10. Sempre admirei Benzema desde quando ele jogava no Lyon. Assistia muito aos jogos dele e acho o estilo extremamente inspirador." Cara, que conexão linda é essa? Endrick admirava Benzema desde os tempos de Lyon e agora está jogando exatamente no mesmo clube onde seu ídolo se tornou craque. É quase como se o destino tivesse escrito essa história. E percebe a inteligência da declaração de Endrick? Camisa 9 com alma de camisa 10. Ele não é apenas um finalizador, ele participa do jogo, cria jogadas, dá assistências, exatamente como Benzema fazia. É uma inspiração que vai muito além de fazer gols. E contra o Brest, Endrick mostrou exatamente isso. Contribuiu com uma assistência linda para o também brasileiro Abner Vinícius, participou ativamente das jogadas ofensivas e mostrou intensidade até onde o preparo físico permitiu. Sob o comando de Paulo Fonseca, o Lyon emplacou a 4ª vitória consecutiva em 2026. 4 seguidas, galera. O time tá voando e Endrick tem sido peça fundamental nessa arrancada. E olha a consequência dessa sequência vitoriosa. O Lyon entrou no G4 do campeonato francês. Com 33 pontos após 18 rodadas, assumiu a 4ª posição. Está na zona de classificação para a Champions League. E isso aconteceu porque o Lyon venceu e o LOSC Lille perdeu para o PSG. Foi a combinação perfeita de resultados. O time de Paulo Fonseca fez a parte dele e viu os concorrentes tropeçarem. Mas vamos falar do lance que viralizou nas redes sociais. Durante o primeiro tempo da partida, Endrick aplicou uma caneta de letra no lateral Bradley Loco, que simplesmente parou a internet. Foi um toque de genialidade absoluta. Ao receber um passe no campo ofensivo, Endrick percebeu a aproximação do adversário e de primeira tocou de letra entre as pernas de Bradley Loco. Caneta de letra, galera. Aquele tipo de lance que você assiste e pensa, isso é arte pura. E não foi só isso. Depois da caneta, ele deu continuidade à jogada. Não foi só para humilhar o adversário, foi um drible com função tática, que abriu espaço e criou oportunidade. É genialidade com propósito. Os vídeos do lance explodiram nas redes sociais. Torcedores do mundo inteiro compartilhando, comentando, se impressionando com a ousadia e a técnica do garoto brasileiro. É o tipo de jogada que marca uma carreira. E durante todo o jogo, Endrick deu dribles desconcertantes, acertou passes bonitos, mostrou aquela intensidade característica dele. Foi uma atuação completa de um atacante moderno. A assistência para Abner Vinícius foi de uma precisão cirúrgica. Ele dominou, olhou para o lado, viu o companheiro na posição ideal e tocou com classe.
Foi a conexão brasileira funcionando em alto nível no futebol francês. E olha a declaração de Benzema de novo. Com Endrick tudo fica mais fácil. Isso significa que Benzema vê em Endrick aquilo que os grandes atacantes têm, a capacidade de fazer os companheiros jogarem melhor, de facilitar o jogo coletivo. Porque o craque de verdade não é só aquele que brilha sozinho, é aquele que eleva o nível de quem está ao redor, que faz o time inteiro render mais. E Benzema, que foi exatamente esse tipo de jogador, reconhece essa qualidade em Endrick. E quando Benzema fala em fazer história no Lyon, é porque sabe exatamente do que está falando, porque ele fez história lá. Marcou 66 gols em 148 jogos pelo clube francês antes de ir para o Real Madrid. Se tornou um dos maiores ídolos da história do Lyon. Então, quando ele projeta esse futuro para Endrick, é porque vê potencial real, é porque enxerga no brasileiro características que poucos têm. É reconhecimento de um craque para um craque em formação. E tem um detalhe lindo nessa história toda. Endrick está tendo a chance de trilhar um caminho parecido com o de seu ídolo. Benzema começou no Lyon, brilhou lá e depois foi para o Real Madrid se tornar lenda. Endrick está no Lyon agora, mostrando seu futebol, crescendo, amadurecendo e tem um contrato com o Real Madrid esperando para ele. É quase um espelho da trajetória de Benzema, só que de forma diferente. A grande diferença é que Benzema foi do Lyon para o Real Madrid. Endrick veio do Real Madrid para o Lyon, mas a essência é a mesma, usar o clube francês como plataforma de desenvolvimento para se tornar um jogador completo. E com 4 vitórias consecutivas em 2026, o Lyon sonha alto, sonha com Champions League, sonha com título de Europa League onde é líder, sonha com uma season histórica. E Endrick está no centro desse sonho, com gol na estreia pela Copa da França, com assistência na estreia pela Ligue 1, com canetas de letra viralizando, com elogios de Benzema, com ovação da torcida francesa. São apenas 2 jogos, mas o impacto já é inegável. 2 partidas, 2 participações diretas em gols, reconhecimento de um dos maiores atacantes da história e um time que está voando na tabela. E a admiração mútua de Benzema e Endrick é linda de se ver. O ídolo reconhecendo o talento do jovem, o jovem se inspirando no caminho do ídolo, e os dois conectados pelo mesmo clube, pelo mesmo amor ao futebol, pela mesma genialidade em campo. E a pergunta que fica é, até onde Endrick pode chegar no Lyon? Ele vai realmente fazer história como Benzema previu? Vai ajudar o time a conquistar títulos? Vai se tornar ídolo da torcida francesa? Porque uma coisa é certa, com o futebol que está mostrando, com a mentalidade que demonstra, com a qualidade técnica que possui, Endrick tem tudo para escrever um capítulo brilhante na história do Lyon. Lyon no G4, 4 vitórias seguidas, Endrick decisivo, Benzema impressionado e uma história que está apenas começando a ser escrita na França. E você, acredita que Endrick vai fazer história no Lyon como Benzema previu? Acha que está no caminho certo para se tornar um craque mundial? Desce nos comentários e me conta a sua opinião. Se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar cada passo dessa trajetória incrível de Endrick na França. Valeu, galera! Até a próxima!